Oi, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu trouxe mais uma palavra para o seu coração. Eu gostaria de fazer uma pequena reflexão em cima de algo que tem até no meu testemunho no canal, que fala sobre o medo. Né? Eu tenho uma participação no meu testemunho que eu falo muito sobre como o medo ele manipulava os meus pensamentos e eu queria compartilhar um pouco com vocês a respeito do medo. O medo, ele é um destruidor dos sonhos. O medo, ele traz para nossa mente que a gente não vai conseguir realizar os nossos sonhos, os projetos que Deus tem para nossa vida. E por muitas vezes, por muito tempo da minha vida, eu fui prisioneira desse medo. Até eu entender, começar a ter um entendimento espiritual de que é uma das estratégias principais que o inimigo usa na nossa vida. É sobre o medo. E o medo, ele vem de uma forma assim assustadora. Por muitos anos eu fui escrava desse medo. No meu testemunho eu falo, uma parte do meu testemunho, que existia um medo tão profundo sobre a minha vida, um medo de enfermidade, um medo que destruía os meus sonhos, um medo que eu acreditava que eu não ia conseguir ser mãe, um medo que eu não acreditava na realização dos meus sonhos, dos projetos e os planos que Deus tinha para a minha vida. Aqui no capítulo de João, 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Em outras versões diz: o amor lança fora todo medo, né? E eu comecei a entender o fruto de onde vinha esse medo tão avassalador dentro do meu coração, na minha mente, que dominava, chegava a dominar os meus pensamentos. Era algo assim terrível. Graças a Deus eu tenho passado pelo processo de transformação, de cura, de libertação. Eu tenho vivido o processo que Deus direcionou para a minha vida, porque para a gente chegar ao nosso propósito, a gente precisa passar pelo processo, né? E quando eu comecei a buscar mais, a ter mais intimidade com Deus, eu comecei a entender as estratégias do mal. E eu entendi que o inimigo, uma das partes que ele trabalhava mais na minha vida, na minha mente, era através do medo. O medo, ele é uma coisa assim terrível. Ele vem destruindo pensamentos, trazendo... ele destrói os nossos sonhos, né? E quantas vezes os planos que eu tinha, os sonhos que eu tinha, eu acreditava que eu não ia conseguir alcançar. E o medo era algo muito forte, né? E o que eu quero falar para vocês é o quê? É que o inimigo, ele usa as nossas fragilidades. Ele usa as partes, algo na nossa vida que vem muito essa parte do medo. O medo de não conseguir, o medo, eu não sou capaz. Quantas pessoas às vezes passam, eu não tenho essa capacidade profissional, eu não vou conseguir gerar filho, eu tenho uma enfermidade. E assim, por muitos anos eu fui aprisionada por esse medo. E eu quero dizer a vocês que é algo terrível. E a gente precisa trabalhar a nossa mente todos os dias. A gente precisa passar um processo de transformação, de cura e libertação. Porque o medo, ele é o destruidor dos sonhos. Ele impede da gente prosseguir, da gente prosperar, da gente até ter mais comunhão com Deus. Porque o inimigo, ele é cheio de estratégia, né? E essa passagem que diz assim, que o amor lança fora todo medo, é quando você começa a conhecer a Jesus. Porque o próprio amor é o Senhor. Ele se fez ali lá na cruz, o próprio amor por nós, né? E essa passagem eu entendo que o quê? Quando você conhece verdadeiramente o Senhor, e aí aquele medo começa a ser tirado da sua vida. Eu vou dizer que de repente você não sente mais medo, você não sente aflições por algumas coisas que você passa, não. Mas é um processo de transformação. Eu tenho vivido esse processo. Sabe? Eu tenho vivido esse processo de cura, de libertação, de ir mais profundo, de sair da superficialidade e ir mais profundo com Deus, porque a nossa intimidade com Deus nos traz segurança, traz confiança e nos cura desse medo que existe muitas vezes no nosso coração. Existia um medo sobre a minha vida terrível.
Eu tinha um medo de ter enfermidade sobre a minha vida. E o medo, ele traz para nossa mente até, a gente começa até a sentir coisas, né? E eu queria compartilhar, quando eu comecei a tentar engravidar e esse medo tomava conta de mim, e o que vinha na minha mente era que eu não conseguia ser mãe, que eu ia descobrir que eu estava com alguma enfermidade grave. E quantas pessoas não passam por isso, meus irmãos? Quantas pessoas não passam por essa frustração? Por ter esse medo que vem destruindo a nossa paz, tirando a nossa paz. E eu queria contar um pequeno testemunho, né? Quando eu falo no meu testemunho, que foi todo um processo, quando eu decidi engravidar, e cada etapa que eu passava da minha gestação, de ir para um médico fazer exame, era um medo. E eu dizia, Senhor, será que vai descobrir alguma coisa? E Deus foi me curando ali, me transformando e me dando coragem. Eu consegui ter meu filho. Não tive nenhum problema de saúde, graças a Deus, para honra e glória do Senhor. Meu filho veio perfeito. Mas eu não vou dizer a vocês que aquele medo que existia dentro de mim foi totalmente curado. Porque muitas vezes nós mesmos somos falhos, né? Muitas vezes nós duvidamos do que Deus pode fazer na nossa vida. Muitas vezes a nossa incredulidade distancia muito a gente do propósito e dos planos que Deus tem. Muitas vezes a gente não crê, não acredita, não porque o Senhor ele não vai fazer, mas porque nós não nos achamos dignos de receber as bênçãos, a cura, a libertação. Porque o próprio inimigo ele é cheio de astúcia. Então ele coloca na nossa mente, o inimigo ele nos induz a pecar. E depois ele traz medo para nossa mente de que a gente não é digno de estar diante da presença do Senhor, que o Senhor Jesus não nos ama porque a gente cometeu aqueles pecados. E ele é cheio de estratégia. Então a nossa vida é um campo de batalha. A gente vive um campo de batalha todos os dias. Então a gente precisa ter um discernimento espiritual, ter mais intimidade com Deus. Quanto mais você busca intimidade com Deus, quanto mais você se abastece do Senhor, você vai começando a entender as estratégias do mal. E sabendo discernir as vozes que vêm na nossa mente, porque a gente tem que entender quando é o Espírito Santo que fala no nosso coração e quando é o próprio inimigo querendo nos tirar a paz, né? E eu queria compartilhar de algo mais ou menos há uns 3 meses atrás. Eu passei por um processo bem difícil, né? Eu estava na casa do meu irmão, as minhas irmãs vieram de Alexandria, a família toda reunida, e o meu irmão mais velho, né? Ele tinha uma consulta marcada com ortomolecular. E ali ele ia para essa consulta e convidou para a gente ir, porque depois que a gente saísse da consulta, a gente ia visitar algumas cidades, porque esse médico ele é no Ceará. E eu nem ia e de repente decidimos todos ir para essa viagem. E quando chegou lá, para minha surpresa, né, só quem ia passar por esse médico era o meu irmão, e terminou minhas outras irmãs querendo também passar pelo médico. O ortomolecular, ele é um médico que ele através do computador, ele lê todo o seu corpo. E aquele médico, ele detectava mais de 23 tipos de doenças. E eu fui com ele só acompanhando. Só que porque Deus já tinha preparado aquele momento para mim, né? E quando chegou... E aí, cada vez que a minha irmã, um era atendido, o outro chegava, eu também vou. E resumindo, quase todos os meus irmãos que estavam ali passaram por esse médico. E aconteceu algo assim muito sobrenatural, né? Assim, a minha irmã mais velha, que eu tenho ela como se fosse a minha mãe, ela é uma mãe espiritual, uma mãe que me deu muito apoio quando eu perdi a minha mãe. Então, assim, ela tem um certo, vamos dizer assim, uma certa responsabilidade, né, sobre a minha vida. E ela disse assim, e ela pagou a minha consulta. E eu disse, eu não vou para esse médico. E começou um turbilhão de sentimentos e medo dentro do meu coração. E eu disse, e ela praticamente ela me obrigou a ir para essa consulta. E eu disse, eu não vou. E ela já tinha pago lá a consulta. E resumindo a história, eu fui mais ou menos assim, sabe quando uma pessoa vai para o matadouro? Eu fui com a sensação terrível dentro de mim. Olha, o medo, ele destrói a nossa paz. E eu não tinha mais alternativa, né? Era uma pressão psicológica em cima de mim. E ela dizia, você vai. E ela praticamente me obrigou a ir. E foi algo muito interessante, porque assim, ela praticamente me obrigou mesmo. E eu já não tinha mais saída ali.
E eu dizia, Senhor, e o pensamento que vinha na minha cabeça era o que? Meu Deus, se eu descobrir que eu tenho alguma doença grave, e meu filho, como é que vai ficar? Porque é terrível quem passa por esse processo do medo, né? E aí, irmãos, eu fui literalmente como se eu fosse para um matadouro mesmo, sabe assim? Eu disse, já que eu não tenho outra alternativa, eu vou ter que ir. E ali eu entrei para aquela sala e foi uma das coisas mais difíceis que eu já passei na minha vida, porque não tinha sido nada programado, eu não tinha planejado. E foi no de repente de Deus. Eu entendo que Deus usou ela ali naquele momento para que muitos medos eu fosse me libertando de muitos medos. Porque esse processo de medo, e principalmente de medo de enfermidade, ele é muito doloroso. E não é uma coisa que você deixa de ter do dia para a noite, né? Eu tenho trabalhado, venho me esforçado para me curar, para me transformar em muitas áreas da minha vida. E para a glória do Senhor, Deus já tem feito grandes transformações. E eu sei que eu entrei ali para a sala daquele médico e deitei ali naquela maca, ele me deu um aparelho para me usar. E ali, no momento que eu estava com aquele aparelho, a sensação que eu tinha era de morte, literalmente de morte. E começou a dar fazer algumas, como se fosse uma buzinazinha. Instante tinha um barulhozinho. Eu dizia, pronto, isso aí é um monte de doença que ele está detectando em mim. Imagina só, 20 ele esse aparelho, ele detecta mais de 23 tipos de doenças, né? E instante era o aparelho apitava, né? Dava um sonzinho lá. E eu dizia, pronto, deve ser um bocado de coisa que ele está descobrindo aí. E quando terminou tudo, o médico percebeu que eu estava bem nervosa. E ele disse, se acalme. E ali eu me sentei e ele foi dar o diagnóstico. E foi o diagnóstico mais surpreendente que eu já recebi. O médico detectou que uma das enfermidades que eu tinha era ansiedade. Eu tinha um grau de ansiedade muito elevado, muito elevado. Então, assim, ele olhou todos os hormônios, estava tudo normal, tinha algumas deficiências de algumas vitaminas, a parte ginecológica tudo bem, uma tendência a uma hipertensão, nada de diabetes, nada, mas assim, o médico ele surpreendeu, ele disse assim, a sua maior enfermidade que está indicando aqui é a ansiedade. E aí eu pude perceber que como a ansiedade ela tem sido a doença desse tempo, desses últimos dias. Como essa ansiedade ela tem destruído tantas vidas. E assim, quando foi detectado, eu disse, meu Deus. E assim, deu uma paz, um alívio, porque eu tava com medo de ter um outro tipo de enfermidade, né? Mas ali ao mesmo tempo veio um turbilhão de pensamentos e assim, como é que uma ansiedade poderia ser tão forte ao ponto de existir esse tormento na minha mente, esse medo terrível na minha vida, né? E ali eu fui detectada que o meu maior problema era a ansiedade, né? Então o que eu quero compartilhar aqui com vocês é o quê? É que se a gente não tiver um momento de alinhamento na nossa vida com o Senhor, nós somos seres humanos feitos de corpo, alma e espírito. Nós somos seres trinos, né? Nós somos compostos por corpo, alma e espírito. O nosso corpo é onde fica a nossa estrutura física. A nossa alma é onde ficam as nossas emoções, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E o nosso espírito é onde a gente se conecta com Deus. É a parte espiritual onde o Espírito Santo habita, né? E ali eu pude entender que não adianta você estar bem fisicamente ou espiritualmente, mas se sua alma não tiver bem, se os seus pensamentos não tiver alinhado com o que Deus tem falado ao seu respeito. Existe um processo de que você tem que estar em equilíbrio, você tem que estar bem com o seu corpo, você tem que estar bem com sua alma e tem que estar bem principalmente com o seu espírito. Você estando bem com o seu espírito, aí a sua alma fica tranquila, o seu corpo fica bem, você começa a ter saúde, você começa a ter uma vida diferente
E ali eu pude perceber o quanto existia um déficit na minha vida de um equilíbrio, que eu preciso trabalhar não só o meu corpo. Muitas vezes a gente vive naquela luta, eu quero trabalhar meu corpo, eu faço dieta, eu quero ficar com minha saúde boa, e às vezes esquece de trabalhar a alma e esquece de trabalhar o espírito. Então tem que ser um equilíbrio nos três, para que você tenha uma vida tranquila, uma vida feliz, uma vida dentro dos planos de Deus, usufruindo do que Deus planejou para a sua vida. Porque muitas vezes a gente passa por essa vida aqui como se não estivesse nem vivendo direito. A gente passa de uma forma tão superficial, a gente não consegue viver os planos que Deus tem para a nossa vida, né? E ali quando eu detectei isso, eu disse, meu Deus, é muito grave. Eu preciso trabalhar muito o meu emocional, eu preciso trabalhar muito essa ansiedade que existe dentro de mim. Então a ansiedade não é nada mais do que a astúcia do inimigo, não é nada mais do que a doença que o inimigo coloca em nosso coração, na nossa mente. É a doença que ele coloca para nos fazer desistir da vida. Quantas pessoas eu conheço que tem problema de depressão, que tem ansiedade, que destrói os seus sonhos, que não consegue viver uma vida feliz, que destrói a sua vida financeira, o seu casamento, relacionamento com seus filhos. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. E eu comecei a entender, quando eu comecei a ter mais profundidade, mais intimidade com Deus, Deus começava a me revelar muitas coisas de como o inimigo ele age. Então a gente precisa ter cuidado com os nossos pensamentos, a gente precisa ter mais discernimento de quando Deus ele fala no nosso coração, que traz aquela paz. Quando é o Espírito Santo que fala no nosso coração, a gente se enche de paz, se enche é uma paz que inunda o nosso ser, né? Então que a gente possa buscar mais essa intimidade com Deus, para que a gente possa discernir quais são as vozes que vêm na nossa cabeça, quais são as vozes que têm querido direcionar a nossa vida, né? Então assim, foi um dos dias mais difíceis da minha vida, foi eu ter que passar por aquele médico. Mas para mim foi uma grande libertação passar por aquilo tudo. Eu até agradeço a Deus pela vida da minha irmã, ela é uma bênção na minha vida. Ela tem me ajudado de uma forma grandiosa, assim, nesse lado espiritual. E eu achei lindo, assim, quando Deus levantou ela com autoridade e ela dizia, você vai porque eu tenho autoridade sobre a sua vida. Mas eu sabia que tudo era plano de Deus ali. E assim, é algo muito, muito difícil, porque quando você tem um medo que tá dentro de você, que você muitas vezes não consegue controlar, só vem pensamentos ruins na sua cabeça, né? Então assim, o que eu quero deixar para vocês hoje é que se aprofundem mais, saia da superficialidade e vá mais profundo com Deus. Porque quando você está mais profundo em Deus, que nem a palavra que diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Você começa a ter mais confiança, a ter mais fé. E os medos que o inimigo coloca na sua mente para querer destruir os seus sonhos, para tirar a sua paz, esses medos, Deus destrói. E vem um processo de libertação, de cura, de transformação, né? Então assim, o que eu entendo é que quanto mais a gente se achega a Deus, mais a gente recebe cura. Quanto mais a gente se achega a Deus, é que a gente recebe a transformação das nossas vidas. Então essa era a palavra que eu queria deixar para os irmãos hoje, que a sua intimidade vai fazer com que você entenda mais qual é o objetivo que o inimigo tem para destruir a sua vida. Muitas vezes ele vai na sua fraqueza, ele vai no sentimento de fraqueza que tem na sua vida. Para quê? Para querer tirar a sua paz. E ele, por muitas vezes, ele destruiu muitos sonhos meus, muitos, porque eu não acreditava e o medo tomava conta de mim. Então assim, aquela consulta para mim, passar por aquele médico para mim foi algo assim libertador. E ali eu comecei a entender que o poder de manipulação que existe na nossa mente, que o inimigo usa, se a gente não tiver firmada, com os pés firmados na rocha, em Deus, a gente não consegue passar por certos tipos de medo, de preocupações, porque é muito forte. Então assim, que o Senhor Jesus possa começar a dar entendimento na sua mente, nos seus pensamentos. Quando for algo da parte do Senhor, e quando é o inimigo querendo tirar sua paz, querendo destruir seus sonhos,
querendo destruir todos os planos que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, assim, essa foi um pouco da experiência que eu vivi. Eu não vou dizer a vocês que eu estou totalmente livre disso, mas todos os dias eu trabalho a minha vida espiritual, a minha alma. E assim, é um conjunto, né? Então, assim, eu tenho que estar bem não só espiritualmente, mas a minha alma tem que estar bem, o meu corpo tem que estar bem, para que eu possa ter a vida que Deus preparou para mim, aqui nessa terra também, nesse tempo. A gente não só pode esperar, eu estou lutando pela minha salvação. Sim, a gente vai viver um tempo de glória, um tempo de alegria eterna, mas a gente também pode viver um tempo feliz aqui nesse mundo, nessa terra, né? Então, que a gente possa entender quais são as estratégias do mal na nossa vida, o que o inimigo usa na nossa mente para tirar a paz que o Senhor Jesus ele quer trazer para o nosso coração, né? Então, que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Se alguém tem passado por esse processo de ansiedade, de depressão, de tristeza, de medos, que o Senhor Jesus possa vir com a cura sobre a sua vida, do mesmo jeito que Ele tem me curado, me transformado, que Ele também possa vir com cura sobre a sua vida, sobre a sua família. E eu creio que não tem nada melhor do que a gente estar na presença do Senhor, do que a gente estar buscando, tá tendo mais intimidade com o Senhor, para que a gente veja o propósito que Deus tem para a nossa vida se cumprir, né? Porque existe todo um processo, a gente passa por um processo de transformação, de cura, de transformação de caráter, de libertação, de descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo, até você chegar a receber o seu propósito. Então, que o Senhor Jesus possa abençoar o seu dia hoje, possa abençoar a sua família e que Ele traga cura para os seus dias. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor tem, essa palavra vai chegar como algo muito poderoso, Senhor Jesus, aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém.